Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui para falar de radiciação. Então, começando pela estrutura. Esse símbolo a gente chama de radical. A raiz, que é o termo mais famoso da radiciação, é justamente o resultado. O número que ficou oculto aqui, normalmente, é o 2. Mas quando aparece, por exemplo, 3, 4 e outros números, aqui sempre se chama de índice. O número de dentro é o radicando. A potenciação e a radiciação são complementares e diferentes. Então, aqui, a gente vê mais ou menos como funciona. O radicando x elevado ao índice n, né? No radical da raiz n, no radical do índice n, vai ser a mesma coisa que y. E isso daqui é o mesmo que a gente dizer que o y elevado a n vai ser igual a x. Então, o número que está aqui dentro é a mesma coisa que você colocar o n aqui, beleza? Nesse caso, aqui. Agora, vamos para uma propriedade importante para a gente não errar em raízes e em situações diversas. Quando a gente tem aqui, por exemplo, né? Aqui tá 2, aqui também tá 2. A gente sempre vai ir pelo módulo, que são essas barrinhas aqui em volta do número, que é para extrair o número como um resultado oposto, né? Se vocês quiserem aula de módulo, só falarem. Então aqui, o que muita gente vai considerar sempre é essa parte aqui de cima. Por quê? Porque na escola, principalmente, a gente mexe muito mais com números naturais e reais. A gente não mexe tanto com números imaginários ou muito complexos. Então, não é muito usado esse daqui, essa parte aqui de baixo, pelo menos em ensino médio, etc., fundamental. Então, o que a gente precisa lembrar? Que o resultado disso daqui, quando você corta o 2 com o 2, vai ser o x apenas se esse radicando for maior ou igual a zero. Se ele for menor que zero, vai ser o oposto, ou seja, menos x. Beleza? Já vai ter alguns exemplos e vocês vão entender isso melhor na prática. Então, aqui, primeiro, índice 3. Sempre que é ímpar, a gente sabe que o resultado vai acabar sendo negativo. Por quê? Por conta dos sinais. Então, aqui, menos 2, menos 2, menos 2. Por quê? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Sobre a regra de sinal, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, nosso resultado vai ser menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 4 positivo menos 2, menos 8. Tranquilo? Agora aqui. Não tinha nada, certo? Então tenho 2. 36 vai ser 6. Sempre. Ah, por que não vai ser, por exemplo, mais ou menos 6? Porque não é uma equação de segundo grau, não é um x quadrado, por exemplo, aqui, que tá junto. É só a raiz, então a gente tá trabalhando só com um resultado. Vocês vão entender com outro exemplo aqui. Agora aqui, 25. É a mesma coisa que 5 vezes 5. Portanto, a gente pode dizer que o resultado aqui é 5. Tá bem? E aqui é o 2. Então, agora aqui, 2 com 2 vai ser o módulo de 5, igual a gente conversou. Então, aqui, vamos ver. 5, x maior ou igual a 0. 5 é maior que 0? Sim, então vai ser ele mesmo. Agora aqui, x quadrado menos 16. Vamos resolver? Ó, a gente tá falando de uma equação do formato ax quadrado menos c, certo? É do segundo grau. Então,
Em uma equação de segundo grau, a gente vai ter dois resultados, concorda? x1 e x2. Então, nesse caso, a gente vai ter x², vou fazer rapidinho essa parte aqui, tá? Porque não é o foco da aula em si, resolução de equação ou equação de segundo grau. Então, x² vai dar 16. X vai ser raiz de 16. X vai ser mais ou menos 4. E por que vai ser mais ou menos 4? Porque é do índice 2. Então, a gente vai ter dois resultados, x1 e x2. Menos 4 e mais 4. Tranquilo? Agora aqui. Ó, a gente tem 16 menos raiz de 17 a 2. E aqui é 2. Pode cortar. Mas aí a gente vai passar pro módulo, certo? Então, 16 menos raiz de 17. Tá? Meu módulo tá um pouquinho torto ali. Ó, você concorda que a raiz que vem antes da raiz de 17 é a raiz de 16, que resulta em 4? Então, a gente vai ter o resultado dessa raiz sendo algo mais ou menos como 4,3 ou 4 ponto alguma coisa, né? 4, alguma coisa. Então, você concorda que 16 a gente diminuir por 4, né? Que vai ser 4, blá, 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 que vai ser o resultado daqui. Ainda assim, vamos ter um número positivo? Sim, né? E qual que vai ser esse número? Vai ser em torno de 11 ou 12. Então, é um resultado positivo, o que leva a gente a colocar essa raiz como 16 menos raiz de 17 é o nosso resultado, sem alterações. Agora, vamos para mais algumas fórmulas. Aqui eu coloquei bastante, então a gente também tem bastante exercício para praticar. Aqui, quando a gente tem uma fração, é a mesma coisa de ter uma raiz. Uma radiciação. Por quê? Porque quando você tem aqui o expoente sendo uma fração, você pode transcrever isso como uma raiz. Então, o n que está embaixo, ele vem para cima, e o m que está em cima, ele vem para baixo. Agora aqui, multiplicando uma raiz do mesmo índice, duas raízes do mesmo índice, com o radicando diferente. Você pode englobar as duas no mesmo radical e deixar o índice em destaque aqui, multiplicar elas. Agora aqui, tá dividindo uma raiz que tem fração, é a mesma coisa de você estar dividindo duas raízes, em cima e embaixo. Numerador, denominador. Agora aqui, né, raiz de índice n, raiz x de índice n elevado a m. O m, ele vai vir pra cá. Então, vai ficar aqui e n. E aí você pode resolver. Então, vamos aplicar isso, sempre indo lembrar os conceitos e deixar tudo bem facinho. Então, aqui, 2 e 2. Então, como a gente vai escrever? 3. O que tá embaixo vai pra cima. Então, índice 2. E o que tá em cima vai pra baixo. Então, 3 elevado a 2. Que vai ser o mesmo que, corta aqui com corta aqui, 3. Tranquilo? Então, aqui. Ó, aqui já mudou um pouquinho. O que tá embaixo? O 2. Então, a gente vai escrever o 2 aqui em cima. E esse 3 aqui embaixo dentro. Tá bom? Tá elevado. 4 elevado a 3. A gente tem 64. Raiz quadrada de 64, 8. Tranquilo? Agora aqui. Lembra, não confunde. O que tá embaixo vai pra cima. Então, aqui vai ser raiz de 5. Esse 3 aqui vai pro índice. E o 2 vai aqui pra dentro. Então, vai ficar raiz terceira de 25.
5 a 2 vira 25 aqui dentro. Agora aqui, raiz de 9 vezes raiz de 4. A gente pode fazer de duas formas. Primeiro, a gente pode colocar como raiz de 9 vezes 4, que vai dar 36, né? Que vai dar 6. Ou também podemos fazer como raiz de 9. A gente sabe que é 3. E raiz de 4, a gente sabe que é 2. Aí, só multiplicar os resultados. 3 vezes 2, 6. Então, mesmo resultado, só são processos diferentes com propriedades diferentes, né? Parecidas. Então, aqui, mesmo esquema. Vamos simplificar, né? Então, raiz de 25 vai ser 5. Raiz de 16, 4. 5 vezes 4, nosso resultado vai ser 20. Beleza? Agora aqui, divisão. Raiz de 16 dividido por raiz de 4. A gente pode simplificar, obviamente. Então, a raiz de 16, ela vai virar... Ela vai virar 4. E a raiz de 4 vai virar 2. 4 dividido por 2, nosso resultado vai ser 2. Ou, a gente também pode fazer elas assim, né? Como 16 dividido por 4, né? Com o índice aqui. Então, 16 dividido por 4 vai ser 4, concorda? Então, raiz mantém de 4, que é 2. Então, a gente tem o mesmo resultado por métodos diferentes. Agora, mais um último aqui. 12, e aqui é 6. Lembra dessa última propriedade? O número que tá aqui vai vir para baixo. Então, a gente vai colocar como índice 12, raiz de 4, elevado a 6. Ah, mas aí eu vou ter que fazer o 4 elevado a 6? Não. 12 dividido por 6, 2. Então, raiz 4 de índice 2, e aqui fica 1. Então, quando a gente passa para cá, vamos ter 2. Agora eu fiz aqui bem grande, porque essa parte é o que mais a gente teve nas últimas aulas, que é de adição e subtração de raízes. Então, aqui, x mais x, 2x. Por quê? 1 mais 1, 2. Como os radicantes aqui são iguais, a gente só vai somar o que tá fora. Quando não tem nada fora, sempre tem 1. Por quê? Porque o 1, quando você multiplica pelas coisas, ele não dá ele mesmo. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 3 é 3. Então, 1, ele sempre fica oculto porque vai sempre dar na mesma. Então, 1 mais 1, 2. Aqui, mesma coisa. Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raízes de 3. Aqui, uma raiz de 2 menos uma raiz de 2, 0. Porque se você tem uma, você perde ela, nada. Agora aqui, um pouquinho mais difícil, né? 2 menos 3, menos 1 raiz de 5, né? Ou só menos raiz de 5. Agora aqui, 3 raiz de 10 mais 2 raiz de 10. A gente tem 5 raiz de 10. Concorda? 3 mais 2, 5. Agora aqui, menos 1. Então, o nosso 5 menos 1 vai ficar 4 raiz de 10. Tranquilo? Vamos aplicar isso aqui rapidinho. Ah, não. Primeiro a gente tem que ver essa parte aqui. Simplificação. Lembra dessa propriedade? De que esse índice, a gente podia reescrever dessa forma? Então, vamos simplificar? 10 para 2, 5. 5 para 5, 1. Então, 2 vezes 5. E a gente coloca em raiz assim. Agora aqui, 12. A gente divide, né? Faz o IMC. Então, 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1.
Isso aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3. E colocamos aqui, né? 2 elevado a 2. E quando não tem nada, o índice é 2. Então, corta, corta. Vai ficar 2 raiz de 3. Tranquilo? Agora vamos fazer a aplicação. Solucione e simplifique as raízes abaixo. 8 mais 3, 9, 10, 11. 11 menos 2, 9, né? 9 raiz de 12. Mas acabou? Não. Por quê? Porque a gente ainda tem que simplificar a raiz de 12. Então, vamos lá. Ó, 12 vai ser... Divide por 2, fica 6. Dividir por 2, fica 3. Dividir por 3, fica 1. Então, a gente vai ter 2 vezes 9 raiz de 3. Por quê? Lembra que aqui o 2 vai pra fora, porque a gente corta e corta, faz o módulo. Então, a gente vai ter 18, certo? 2 vezes 9, 18, raiz de 3. Agora, mais uma aqui, né, pra fechar. 7 mais 2, 9. 9 menos 3, 6. Então, 6 raiz de 8. Agora, vamos achar a simplificação. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, a gente vai ter como 6 vezes 2, raiz de 2. Então, a gente vai ter o resultado de 12 vezes raiz de 2. Tranquilo? Vão praticando muito, revisem as propriedades, principalmente essas daqui, e as de multiplicação e divisão.